Nós vamos dar início a essa outra parte das nossas atividades, que é o nosso último painel, com o título Ombro a Ombro, Lado a Lado, e a marcha continua. Essa atividade será num formato diferenciado, com palestrantes realizando painéis breves de apenas 15 minutos e, ao final, uma roda de conversas. Convidamos para subir ao palco os panelistas Miriam Duzzi, coordenadora nacional da Infância e da Juventude do CFN-FEB, Cirne Araújo, coordenador nacional da Juventude do CFN-FEB, e a coordenadora Thaís da Luz, coordenadora da Infância e Juventude da área, também da Infância e Juventude, desculpe, da FERGS, e a coordenadora de Infância e Juventude da Comissão Regional Sul do CFN-FEB. E passamos, então, para ser o mediador desta atividade, Gabriel Salum, que é evangelizador e presidente da FERGS. Então, meus amigos, vamos iniciar agora a nossa atividade última. Cadê o ar? Do nosso encontro estadual de evangelizadores, mas ainda temos muitas emoções e reflexões reservadas até o fim da tarde. O título desse painel é Ombro a Ombro. E alguém daqueles que conhece a história da evangelização, alguns dos grandes ceareiros da unificação do nosso estado, lembra de alguns versos em que nós vamos encontrar a expressão ombro a ombro? Sim, seriam aqueles que dizem assim: nós vamos fazer um jogral em homenagem a Leopoldo Machado, ele que é autor da canção Alegria Cristã, de onde extraímos a expressão ombro a ombro que dá título a esse painel. Então, todos conosco, somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Então, pela implantação da paz e harmonia, ombro a ombro, lado a lado. Primeiramente, a nossa querida Miriam Duzzi vai nos falar acerca de protagonismo infantil. Logo depois, Cirne Araújo vai nos falar de protagonismo juvenil. E a Thaís vai nos falar do protagonismo também do evangelizador, nesta sequência tão bela, para refletirmos sobre o nosso papel nessa seara de trabalho. Então, com muita alegria, nós passamos a palavra para os primeiros 15 minutos à nossa querida Miriam Lúcia Mazotti Duzzi. Isso. Vocês não sabiam o nome completo dela? Faltou o Herrera. É Miriam Lúcia Herrera Mazotti Duzzi. É para não ter homônima. Isso. É só o nome que é grande, nós somos bem pequenininhos. Queridos, nós vamos então agora falar um pouquinho sobre o protagonismo infantil. E, como o nosso Gabriel falou, nós estamos realmente agora num momento muito especial do nosso encontro, é um momento breve, rápido, mas nós gostaríamos de retomar uma frase belíssima do nosso Emmanuel, quando fala da urna do coração infantil. E ele nos diz o seguinte: na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Quantos mistérios a serem resolvidos, quantas inquietações que as nossas crianças já vivenciam, mas na urna do coração de cada criança já reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. E essa linda canção do nosso Leopoldo Machado realmente nos inspira a reflexões muito maiores. Gabriel?
declamou aqui com vocês a música, não foi? E nós apenas vamos registrar 2 estrofes. Mas vocês cantam comigo? Vamos juntos? Ou melhor, vou confiar em vocês. Por caridade a vocês, não vou cantar diretamente, mas quero ouvi-los, tá bom? Vamos lá? Sempre lado a lado. Pelo Espiritismo. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Sim, nós estamos ensaiando juntos para podermos trabalharmos ombro a ombro, lado a lado. Mas o nosso Leopoldo nos traz aqui uma dica muito especial. A alegria é o bem do Evangelho, que vibra e contagia da criança ao velho. Essa vibração, essa alegria em servir, essa alegria em participar dessa grande festa espiritual já reside nos corações infantis. E muitas já reencarnam com o desejo de colaborar, muitas já reencarnam com o desejo de participar ativamente desse grande e belo processo. E por isso nós vamos compartilhar com os irmãos também bem brevemente, bem rapidamente, 3 mensagens espirituais. Trechinhos curtos, apenas que nos lembram desse compromisso com o coração da criança. A nossa querida Amélia Rodrigues nos diz que nenhum pequeno rei, ao chegar à idade provecta, deixa o mundo igual ao que encontrou à chegada. A todas as criaturas está destinada a inapreciável tarefa de deixá-lo melhor para aqueles que virão depois. Essa belíssima mensagem chamada Crianças, Suaves Amanheceres da Humanidade, é uma mensagem que nos lembra do nosso compromisso com o mundo. E as crianças já estão chegando conscientes de algumas incoerências entre o que elas sentem e desejam e aquilo que elas efetivamente veem no mundo. E já querem transformá-lo, já querem fazer a diferença, já querem ser úteis. Outro espírito querido que já foi referenciado aqui, o nosso Leopoldo Machado, num dos trechinhos também muito bonitos do livro Correio entre Dois Mundos, nos diz: nunca é demais incentivar os amigos em sua tarefa redentora junto aos espíritos que iniciam a sua jornada reencarnatória na Terra, necessitados de proteção, de estímulo, inspiração e rumo. Porque muitos chegam com os corações sedentos de orientação, com desejo de servir e ser útil, mas precisa efetivamente da diretriz e do rumo. E por fim, gostaríamos de compartilhar uma mensagem do nosso querido Carlos Lomba, um evangelizador exemplar, querido, da Federação Espírita Brasileira, que desencarnou em 1958, deixando também um legado de dedicação imenso, como primeiro secretário do então Departamento de Infância da FEB. E ele, a partir do início da campanha nacional de evangelização espírita, começou a nos direcionar mensagens belíssimas, que também nos convidam a uma reflexão importante. Numa mensagem chamada Evangelização em Marcha, tema do nosso encontro de hoje, ele nos diz, nos contextualiza o nascimento da campanha nacional. E ele nos diz o seguinte: nascida do coração nobre do anjo Ismael, com a sua especial solicitude, ela, a campanha, se instalou primeiramente na cúpula excelsa dos grandes supervisores da humanidade antes de começar a sua implantação no seio da Brasília Nação. Trata-se da tarefa espiritual de grande envergadura que visa não só beneficiar a geração presente, as crianças e os jovens que no momento enfeitam a terra com seus sorrisos e graças naturais, mas tem uma perspectiva muito mais ampla.
É a preparação para a vinda de espíritos que deverão integrar no futuro as fileiras do espiritismo no mundo, erguer a bandeira do amor crístico em toda a parte e levantar templos de amor nos corações, fazendo com que o Todo-Poderoso seja amado e adorado como deve ser no santuário das almas. E aí ele conclui: é, em suma, a base angular na qual assentaremos o futuro da humanidade espiritual. Vejam assim, queridos amigos, o compromisso da tarefa de evangelização não apenas para os espíritos que estão presentemente conosco, mas por aqueles que virão e que abrirão as portas para o mundo novo. Essa é uma tarefa grandiosa que nos exige o investimento na urna do coração infantil. E por isso falamos nessa palavrinha mágica chamada protagonismo, e que nem sempre ela é bem interpretada. O que vem a se considerar protagonismo? E aqui nós compartilhamos algumas singelas reflexões com os amigos. Protagonismo é uma concepção, é uma visão, que vai fundamentar e embasar uma metodologia ativa de interação com as crianças e os jovens. Então, protagonismo é uma concepção e uma metodologia ativa de aprendizado, de interação e de trabalho, fundamentado nos princípios da cooperação mútua, que visa ao desenvolvimento e à autonomia dos envolvidos na realização de objetivos comuns. Nós estamos, então, falando numa ação integrada de cooperação mútua, que vai em duplo sentido. Nós nos beneficiamos com as contribuições, os talentos, as ideias dos mais novos, ao passo em que também colaboramos com as experiências, visões e concepções e diretrizes do trabalho. É ação conjunta, é trabalho integrado, cooperativamente, integrando gerações. Quando falamos em protagonismo, então, e até para diferenciar algumas visões muitas vezes confusas, é bom pensarmos que o protagonismo visa uma ação cooperativa e não a uma ação independente. O protagonismo visa uma proximidade geracional, estarmos juntos, fortalecendo a união de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, dos desencarnados. É uma ação integrada, aproximando as gerações e não as distanciando. Quando falamos em protagonismo, amigos, nós estamos falando em preparação e investimento. É orientar e acompanhar, é preparar, é investir nos talentos que estão chegando. E não numa precipitação ou apressamento em delargar e não delegar tarefas. Nós estamos falando do estar junto para crescermos juntos. Quando falamos em protagonismo, nós estamos falando em aprendizado e trabalho, e não em posição ou cargo. E quando falamos em protagonismo na seara espírita, nós estamos falando no desenvolvimento do amor à tarefa, do amor à causa, do amor à casa, mas não em luta por cargos e posições nas instituições. Nós estamos falando por amor à essência daquilo que nos une, o amor à mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Quando estamos falando de protagonismo, nós estamos falando em promover a segurança e a autonomia das crianças e dos jovens para que elas possam lidar com as situações desafiadoras que vivenciarão, mas que as vivenciem com segurança doutrinária, com diretriz, porque haverá um momento, queridos amigos, que nós não estaremos mais ao lado delas. Todos nós vamos desencarnar. E o trabalho precisa continuar. E independentemente das ações direcionadas ao foco, à função, ao trabalho, à atividade, precisamos que as nossas crianças e os nossos jovens se sintam seguros para enfrentar os desafios da vida, pois eles chegarão mais cedo ou mais tarde, queiramos ou não, e vieram para isso, para superá-los. A grande questão é, nós estamos preparando-os adequadamente para isso, para o momento da tomada de decisões, do sim, sim, não, não, do exercício do livre-arbítrio? Isso é também investimento e preparo para o seu protagonismo perante a vida. E isso, então, não implica isolamento. E, por fim,
Quando falamos em protagonismo, falamos em continuidade e aprimoramento do trabalho, porque é com vistas à continuidade e ao aperfeiçoamento constante do trabalho, pois sempre sentimos que ele pode estar melhor. E jamais vai significar uma concorrência de posições. Protagonismo é estar junto para trabalharmos juntos em cooperação mútua para objetivos comuns. E isso é belíssimo, porque quando recebemos um bastão, o nosso compromisso é, ao final da jornada, devolvê-lo melhor do que quando pegamos. E isso também é investir nas novas gerações. Por isso, amigos, quando falamos em protagonismo infantil na seara espírita, implica alguns verbos que gostaríamos de rapidamente compartilhar com vocês. Primeiro, reconhecer a criança como um espírito imortal em autoaprimoramento. Valorizar os seus potenciais de aprendizado e os talentos que ela já conquistou ao longo das suas múltiplas existências. Compreender o papel ativo dos indivíduos no seu desenvolvimento e a importância da mediação social para que esse desenvolvimento se potencialize em aprendizados sucessivos. E, por fim, investir na multiplicação desses talentos e na ampliação desses conhecimentos e experiências para objetivos edificantes. Isso é protagonismo infantil. Valorizar a criança com a bagagem que ela traz, para que ela possa se sentir feliz, útil, deixando as suas contribuições também na nossa sociedade. E por isso existe uma fórmula mágica que gostaríamos de compartilhar com os amigos. O mais O é igual a TB. Gravaram? Alguém pode me ajudar? Conhecem essa fórmula? Os universitários não podem. Não contem. Alguém arrisca? Ó. Para que possamos potencializar o protagonismo infantil ou juvenil, lembremos-nos de oferecer oportunidade às nossas crianças. Oportunidade. Fazer com que elas se sintam em casa nas instituições espíritas, se sintam bem, pertencentes, úteis. Dar a oportunidade, muitas já trazem o desejo de ser útil, de servir, de distribuir uma mensagem, de distribuir a água fluidificada, de pintar as histórias da evangelização. Muitas já querem colaborar nos almoços beneficentes também, com alguma atribuição. E é tão bom quando a gente se sente útil numa instituição. Que seja apontando os lápis para as atividades, que seja organizando os recursos didáticos, que seja pregando os cartazes, abrindo as janelas. Quanto nós podemos ser úteis às nossas instituições. E as nossas crianças hoje já sentem o desejo de servir. Quem somos nós para impedir? Apenas precisam da oportunidade para isso. Permitirmos. Mas existe um outro O que precisa andar junto com a oportunidade. Alguém? Muito bem. Orientação. A oportunidade mais a orientação. Para que também não se precipitem nas ações, para que sejam adequadamente preparadas, para que saibam os reais objetivos e o como fazer, mesmo que tragam naturalmente as suas contribuições e certamente sairá melhor do que o que a gente inicialmente planejou. Mas precisam da oportunidade e da orientação, para que possam, TB? Para que possam trabalhar no bem. Oportunidade mais orientação é igual a trabalho no bem. Que possamos oferecer, então, com alegria, a oportunidade e a orientação para que possam se sentir trabalhadoras do bem. E elas serão eternamente gratas pela oportunidade de servir. Por isso, alguns outros verbos acompanham o protagonismo. Estimular, acompanhar, apoiar, orientar, avaliar, dialogar, estudar, oportunizar, confiar. É uma relação de confiança no processo, de confiança nesse investimento que está sendo feito para que possam se preparar para a vida,
para que possam se preparar para o próprio trabalho no centro espírita e no movimento espírita. Muitos já estão engrossando as fileiras, se juntando, se unindo como trabalhadores por amarem a doutrina. Nós estamos com os olhares sensíveis a identificar e fortalecer? Apenas sintamos e que possamos investir nessas alminhas que já estão querendo servir a Jesus. E aqui, queridos, não vamos naturalmente nos deter nos espaços de ação, mas lembrar que a ação evangelizadora se expande para além dos espaços de estudo, que são os espaços privilegiados, mas considerar que os espaços de ação também envolvem os espaços de confraternização, de vivenciação social, de comunicação social, de integração no centro e no movimento espírita, de convivência familiar. E a criança tem lugar em todos esses espaços. Lugar cativo, nascente, que possamos oferecer, oportunizar esse momento às nossas crianças. E para finalizarmos a nossa fala, respeitando o tempo de 15 minutos, nós gostaríamos apenas de trazer duas reflexões muito importantes que impactam a nossa visão também sobre o protagonismo. Porque agir com protagonismo é agir com liderança. Não tem como falarmos em formação de lideranças sem falarmos em investimento no protagonismo infantil e juvenil. O protagonismo infantil e juvenil é um protagonismo do fazer, implica uma atitude. É o conhecimento, é amor e é trabalho no bem. Cabeça, coração e mãos. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. O protagonismo implica fazer, dar o laço, nesses três aspectos, para chegar nas mãos, nas atitudes, nas ações. E o nosso Bezerra de Menezes nos orienta de uma forma muito bonita, mostrando o impacto do resultado desse investimento no protagonismo da infância e da juventude, mesmo que não consigamos ver a colheita agora. Ele nos diz que, sem dúvida alguma, a expansão do movimento espírita no Brasil, tanto em número quanto em qualidade, está assentada na participação da criança e do jovem, naturais continuadores da causa e do ideal. E ainda, por fim, a nossa Joana de Ângeles, nos dizendo que, graças ao trabalho preparatório que se vem realizando há anos junto à criança e ao jovem, é que encontramos uma floração abençoada de trabalhadores na atualidade, hoje, que tiveram o seu início sadio e equilibrado nas aulas de evangelização espírita quando dos seus primeiros dias na Terra. Este ministério de preparação do homem de amanhã facultará ao Brasil tornar-se realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Em outras palavras, queridos amigos, o nosso Brasil cumprirá sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho, a depender da ação evangelizadora que realizarmos agora. É um grande compromisso, mas temos grandes trabalhadores. Muito obrigada, amigos. Agradecemos a Miriam. E vocês lembram de uma música cuja letra é mais ou menos assim? Há uma palavra perdida, já quase esquecida, que me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê. Vocês sabem cantar o refrão? Vamos lá, então. Vocês cantam, eu não. Um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Passos fortes criou, responsável é você, pelo que cativou. Muito bem, palmas para vocês. E meus amigos, é preciso cativar o jovem.
Definitivamente nós precisamos cativar os jovens para a seara espírita, para que eles descubram a mesma alegria que nós descobrimos e encontrem nessa fase tão desafiadora da encarnação os recursos abençoados do Espiritismo. É por isso que o benfeitor Emmanuel nos assegura em Religião dos Espíritos que cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina a serviço da humanidade. E Casimiro Cunha, na genialidade dos seus versos, conclama: mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Para falar de protagonismo juvenil, o nosso coordenador nacional da juventude, querido amigo e irmão Cirne. Venha para cá. Obrigado, irmão. O trabalho ali está certo. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui, comemorando junto com vocês 70 anos de evangelização. E me recordava hoje pela manhã, quando sentado, da oportunidade que tive de conviver com Cecília Rocha, a quem devo muito. Aprendemos muito. Era alguém que tinha uma visão de futuro muito grande de evangelização. E não poderia também, na oportunidade, deixar de iniciar essa fala relembrando Francisco Thyssen, gaúcho, homem notável que eu não pude conhecer encarnado, mas que o admiro pela sua trajetória, pela sua coragem, pelo seu potencial de trabalho, principalmente com relação à evangelização. E colhi um pequeno relato de pessoas que conviveram com o próprio Thyssen, na qual, uma vez indagado, por que ele investia tanto na tarefa de evangelização, e à época ele já era presidente da Federação Espírita Brasileira, ele calmamente respondeu: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero encontrar um mundo melhor do que eu deixei. Então ele tinha uma visão de futuro de evangelização. Embora, se eu encontrasse, eu diria a ele: o senhor está legislando em causa própria, né? O senhor está defendendo os seus interesses. Mas a visão de futuro é sempre maior do que o interesse pessoal. E para falar de protagonismo, a primeira reflexão que nós precisamos ter é visão de futuro. Eu vou resgatar aqui rapidamente um vídeo que foi produzido em 2012, numa época em que nós estávamos, de fato, incentivando em todo o movimento espírita a questão do protagonismo juvenil. Era um problema que o movimento se deparava. As gerações estavam envelhecendo e havia uma cobrança muito significativa. O que nós estamos fazendo com o jovem que está na casa espírita? Fora isso, o cenário ainda nos reportava a uma reflexão muito grave, que era a evasão dos jovens. Juventudes muito tradicionais, que em outrora tinham um número muito significativo de jovens, começavam a esvaziar. Então era hora de se debruçar então sobre essa questão e começar a trabalhar firme para tentar amenizar então essa dificuldade. Eu vou passar o vídeo aqui só para a gente iniciar a nossa reflexão.
Então esse vídeo foi produzido no intuito de estimular a participação dos nossos jovens nas atividades da Casa Espírita. É o protagonismo que começava a se desenhar aí de fato. O documento orientador da juventude, a partir de 2013, já trazia um capítulo conceituando a parte de protagonismo e trazendo também algumas sugestões sobre a inserção desse jovem na Casa Espírita. É possível inserir o jovem no trabalho espírita? Não resta dúvida que sim. Mas para isso, é preciso estimular esse jovem. Não é simplesmente dar a ele a tarefa e deixar que ele a conduza. Mas antes de dar a tarefa, nos cabe uma responsabilidade muito grande. Eu perguntaria a vocês, os jovens de vocês que frequentam a evangelização, eles se identificam com a casa espírita de vocês? Eles amam a casa espírita de vocês? Porque se não deixo de me recordar, um dos pontos essenciais para a adesão ao trabalho é o amor à casa, é o amor à causa espírita. A identificação do jovem faz com que ele tenha o espírito para estar disposto a cooperar com a casa que o abriga e que possibilita a ele a oportunidade da reencarnação e do estudo. O dirigente da casa espírita e o evangelizador são as referências. O jovem se sente muito estimulado quando numa atividade ele percebe que o dirigente ali está presente, ou o evangelizador está presente. Então isso também é uma forma que agrega o jovem, faz com que ele acabe aderindo àquela possibilidade de trabalho. Uma outra coisa que é importante, incentivar o estudo. O trabalhador espírita estuda constantemente. Aliás, diga-se de passagem, nós espíritas frequentemente ouvimos: temos que estudar, temos que estudar, temos que estudar. Porque o aperfeiçoamento faz com que a qualidade do nosso trabalho venha a avançar. É o estímulo ao estudo. Como a Miriam disse anteriormente, o documento traz também um conceito importante, além do protagonismo. O conceito dos espaços de ação jovem. São 6 ao todo. Nas casas espíritas, muitas vezes, nós só oferecemos o espaço de estudo. Agora, a evangelização como processo de renovação da alma do homem e da possibilidade de trabalho para a renovação interior, ela ultrapassa os muros do centro espírita. As mídias sociais hoje são pouco utilizadas por nós. E são espaços onde a evangelização pode ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós temos um espaço de comunicação social. E o jovem hoje tem um talento muito grande para fazer essa tarefa. Então, é um estágio que o futuro trabalhador pode estar ali exercendo. Temos os espaços de confraternização, e aí não precisamos apenas esperar os encontros estaduais, municipais ou locais para estar realizando. Nós podemos estar visitando os centros espíritas que congregam conosco na mesma cidade, na mesma vizinhança, a fim de fortalecer o sentimento de pertencimento do jovem no centro espírita e no movimento espírita. Porque é uma coisa assim que nos preocupa. Nós trabalhamos com o jovem na mesma cidade e sequer nós conhecemos o centro espírita que está ali do lado. São companheiros que estão executando as mesmas tarefas. E o jovem às vezes pensa, só eu que tenho que estudar. Mas do lado ali tem um centro espírita que desenvolve a mesma atividade com outros jovens e nós nos esquecemos, às vezes, de estreitar esses laços para que o ideal espírita de união, de unificação, ele venha a se consolidar mais. Precisamos
potencializar a ação do jovem. Agora, potencializar a ação do jovem passa por uma etapa que eu diria primordial. Talvez o maior desafio nosso, enquanto evangelizadores e enquanto dirigentes também. Nós precisamos formar. Esse é o grande desafio nosso na inserção do jovem. Convidar, abrir a oportunidade, apresentar os setores de trabalho da casa espírita. Porque às vezes nós nos sentamos e ficamos esperando que o jovem venha até nós procurar a oportunidade. Muitos até vêm, porque são espíritos que já estão despertando, sabem dos seus compromissos e buscam o trabalho como uma forma também de se melhorarem, de se aperfeiçoarem. Mas é nossa responsabilidade abrir as portas da casa espírita e mostrar o que nós fazemos. Mostrarmos onde ele pode se agregar. E às vezes vamos oferecer um setor de trabalho para ele, naquele momento ele vai aderir, mas ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, não é isso que eu gostaria de fazer. E a porta tem que estar aberta para que outra oportunidade possa satisfazer então aquele anseio de trabalho. Isso aconteceu conosco várias vezes. Provavelmente tivemos dúvidas quando escolhemos o curso que iríamos frequentar no nível superior. Tivemos dúvidas em relação à profissão. O jovem, ele traz esses questionamentos e traz essas dúvidas. Agora, o fato dele sair de um setor para o outro, ou dar uma pausa para repensar alguma coisa, não significa que esse jovem seja irresponsável, que ele não tenha compromisso. O dirigente nessa hora e o próprio evangelizador, ele precisa ter essa sensibilidade de acompanhar. E principalmente, quando o jovem estiver integrado à tarefa, é preciso avaliar, é preciso sentar, é preciso receber o feedback que ele está trazendo e você também dá o feedback de como você está vendo o desenvolvimento da tarefa. É recíproco. Isso vai nos exigir um pouco mais de esforço, sem dúvida. Mas, como já foi dito aqui anteriormente, nós não somos eternos. Uma hora nós vamos desencarnar. E a maior frustração para nós, imagino eu, é sabermos que o trabalho parou, porque não houve continuidade. E muitas vezes, porque nós não nos dispusemos a preparar os futuros continuadores. Então, nós precisamos, de fato, tentar sensibilizar o nosso jovem pelo amor à casa espírita em que eu frequento. Pelo amor à causa espírita da qual eu defendo. Juntando essas duas coisas, a sensibilização para o trabalho já está bem encaminhada. E isso é um trabalho que é de nossa responsabilidade. Hoje nós estamos imbuídos dessa tarefa e nós jamais podemos esquecê-la. Retomando aqui rapidamente um exemplo de protagonismo contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Lá tem um trecho bem pequeno na lição intitulada Infortúnios Ocultos, em que a mãe pega a filha para ensiná-la, de fato, como é que se faz a caridade. E é uma das maiores noções de protagonismo ali. As duas fazem juntos. E mais, a filha vê exatamente o desenvolvimento da mãe. E uma vez a filha pedindo, mas eu não posso dar, a mãe muito sabiamente diz a ela, não, mas se você der daquilo que eu estou trazendo, você não terá o mérito. Agora, se você tiver a oportunidade de produzir algo por você, você vai ver que o seu mérito aí, ele é extremamente grande. Então, há duas situações nessa mensagem. Primeiro, formar. Segundo, mostrar que aquele jovem tem potencial. E eu gostaria de deixar como reflexão final.
neste momento em que nós trabalhamos tanto a inclusão das pessoas com deficiência, das pessoas com as limitações, a inclusão da criança e a inclusão do jovem. Protagonismo também é uma vertente de inclusão. E nós, enquanto dirigentes, evangelizadores, jamais poderemos esquecer essa possibilidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem, meus amigos. E recordando mais uma vez Emmanuel, certamente alguns vão lembrar de quando ele nos conclama a educação. E diz-nos, educa, e transformarás irracionalidade em racionalidade. Educa, e transformarás racionalidade em humanidade. Educa, e transformarás humanidade em angelitude. Se sabemos que o Senhor habita em nós, melhoremos a nossa vida a fim de manifestá-lo. E um dos grandes desafios de melhorarmos a nossa vida a fim de manifestarmos o Deus em nós, é nós compreendermos o compromisso do momento presente e integrarmos gerações. Estamos falando de crianças, estamos falando de jovens, e aprendemos há algum tempo com a nossa amiga querida que presidiu a Fergs antes de nós, a Beth, uns versos sobre a felicidade no momento presente, chamados Velho Tema. Lembra desse, amiga? Que são versos do poeta Vicente de Carvalho. Querem conhecer? Digam que querem, senão eu não posso falar. Tá? Diz o poeta, já retornado à pátria espiritual, que só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Que nem é mais a existência resumida que uma grande esperança mal lograda, que o eterno sonho da alma desterrada, que atrás ansiosa e embevecida é uma hora feliz, sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Integrar gerações é colocar a felicidade hoje, onde nós estamos. Para nos falar desta interação entre gerações, do protagonismo do evangelizador, Thaís Crisiane da Luz, nossa coordenadora de infância da Fergs. Eu ligo aqui para ti, né? Então, é com alegria que a gente participa deste momento, então, de reflexões a respeito sobre o papel do evangelizador. Não? Então segue. Acho que é para mim falar com o microfone, para falar com as mãos, né? Até porque quem vem da serra é meio difícil a gente controlar as mãos, né? E falávamos, então, da alegria de estarmos nesse momento conversando um pouco sobre o papel do evangelizador, nesse momento de transformações. E nesse momento em que refletimos sobre como integrar esse movimento de protagonismo também enquanto evangelizadores. E aí talvez vocês se perguntem, mas no cronograma tinha a Sandra Borba fazendo essa fala? Ah, sim, ninguém perguntou. Pois então, a nossa querida Sandra tinha o voo e nós não podíamos atrasá-la. Então, dado o nosso cronograma, nós ajustamos para que ela pudesse retornar ao Rio do Norte, de maneira que nós pudéssemos, então, fazer essa fala.
e trazer esse momento alguma reflexão a respeito do papel do evangelizador. Essa fala também de uma generosidade, porque essa integração entre as gerações, ela pressupõe essencialmente a generosidade. E é isso que também a gente colhe no momento em que nós nos utilizamos da fala da companheira e da fala dos companheiros para trazer as reflexões a respeito do papel do evangelizador. E trazemos um mundo que não é o mundo de regeneração da Miriam, porque aquele mundo da Miriam é lindo lá do início da manhã, era um mundo de regeneração. Esse mundo aqui meio em 2D, 1D, é apenas um de prova e expiações, tá, gente? Mas qual é o papel do evangelizador na atualidade? Algumas perguntas, então, e aí nós nos servimos novamente da generosidade dos amigos e da cooperação entre gerações para trazer essas perguntas. O mundo está evoluindo? A evolução moral tem acompanhado a evolução intelectual? Qual o papel do homem na evolução do mundo? Qual o papel da educação nesse processo? Qual o papel do evangelizador espírita nesse processo? Ouvindo as falas desde o início da manhã, trazendo-nos em reflexões a respeito da necessidade de nos evangelizarmos. Depois, do amor como ferramenta inclusiva na ação evangelizadora, o qual nos falou tão profundamente aos nossos corações, quanto a qualidade relacional que devemos despertar e cultivar enquanto evangelizadores. Depois, nós ouvimos ainda a nossa Sandra nos transmitir a mensagem de fé, de coragem, de esperança, de Erasto, onde lembra, na missão dos espíritas, ide e armai de coragem a vossa falange. E nós, na nossa humilde condição de evangelizador, também nos colocamos nessa posição de buscar, trazer alguma palavra que inspirasse coragem a todos nós que marchamos nas fileiras de Ismael. Então, nós não achávamos justo que falássemos nem em nosso nome, nem em nome apenas de algumas referências. Porque quando nós falamos, ide, armai de coragem a vossa falange, nosso nome hoje é Legião. Então, com a palavra, os evangelizadores. O papel do evangelizador é desafiador, no sentido de que trabalhamos conceitos e sentimentos diversos do que a sociedade e a mídia lançam a toda hora para as pessoas e seus lares. Ao mesmo tempo, extremamente gratificante, pois justamente essa diversidade que é trabalhado toca os corações e faz pensar, inclusive, nossas crianças e bebês. A sementinha que lançamos vai brotando a seu tempo. Viviane. Nossa fala é a fala dos nossos evangelizadores. É o papel do semeador anônimo, daquele que confia tanto nas sementes do Evangelho de Jesus, que mesmo que a tormenta chegue, sabe que a plantinha vai ficar bem e que com a paciência e amor, a árvore do Evangelho se instalará na terra. É servir sem perguntar até quando, amar acima de tudo. Carolina.
Saliento a importância de estarmos preparadas para trabalhar com estes conceitos e sentimentos de forma atrativa e compreensível para cada idade, que faça sentido e conquiste os coraçõezinhos. O evangelizador tem que mostrar às crianças e jovens a naturalidade da doutrina, ou seja, fazer com que eles percebam que o Espiritismo é algo natural, normal, é vida. Sabrina. Bem, para mim, essa tarefa de evangelização é muito especial. Tão especial que depois da missão de ser mãe, é a tarefa que mais toca a minha alma, meu coração e exige os meus esforços. Ser evangelizador 24 horas por dia não é fácil, mas nos dá vontade de nos esforçarmos na direção da reforma íntima com muito mais rapidez, para termos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como Jesus nos pede. Hoje e sempre, o mundo nos chama, tenta nos arrastar, mas a evangelização é a força que não nos deixa esmorecer e nos impulsiona para darmos a nossa contribuição para melhorar o nosso mundo fora e dentro de nós. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade tão divina. Renata. Penso que o nosso maior desafio hoje, na realização da tarefa, é, para muitos de nós, a mudança de paradigma na educação, onde a forma de chegarmos a esses corações hoje se mostra diferente da forma como nós vivenciamos a educação. Vejo o desafio para o evangelizador nos dias de hoje como buscar pensar, sentir e agir de forma diferente de como vinha fazendo há alguns anos atrás. Vivemos um mundo imediatista. Tudo é para ontem. As respostas são imediatas. E precisamos compreender e sentir que na evangelização, na construção do reino nos corações, a resposta tem o tempo de cada um. E não são imediatas. Nenhuma transformação íntima verdadeira é. Carla. O evangelizador, como aquele que colabora na divulgação da Boa Nova, tem uma tarefa extremamente importante: conduzir as novas gerações a realizarem todo o bem que puderem. Para isto, deverá se despir dos preconceitos e compreender o trabalho como uma ação conjunta entre evangelizador e evangelizando. A solidariedade entre as gerações colaborará substancialmente para o êxito dos propósitos evangelizadores. Fabiano. Acho que o evangelizador tem o papel de acolher as crianças e jovens que chegam às casas espíritas, com atenção às demandas individuais e às diversas realidades. Deve educar pelo exemplo, com amor, a fim de aproximar os ensinamentos do Cristo e os princípios da doutrina do contexto em que os evangelizandos estão inseridos e das suas necessidades. É uma tarefa de muito comprometimento, coragem, preparação e doação. Juliana. E aí a gente ouve a evangelizadora que tem inspirado muitos dos nossos caminhos da evangelização, também trazer a sua palavra para confortar os nossos corações. Quem caminha rumo à espiritualização, com certeza não caminha só, como também em boa companhia. Quem não desiste no meio do caminho, encoraja os que o acompanham a prosseguir, colaborando para que a caravana não se enfraqueça e siga unida até o fim. Cecília Rocha.
o nosso convite, o nosso agradecimento, o nosso pedido sincero é que mantenhamos unidos os nossos corações, que aceitemos o convite do Mestre amoroso, que apenas nos chama a iluminar os nossos corações, a deixar brotar a semente do Evangelho que já está dentro de cada um de nós e brilhar a nossa luz de uma maneira feliz. Porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos felizes, para fazermos sentido a vida uns dos outros, espalhando a felicidade que é advinda dessa árvore do Evangelho, que reside um pouco em cada um de nós. Mas, como tudo tem o seu momento final, a mensagem que nós queríamos deixar nesse término, e aí com perdão dos amigos, de brincar de viver, nesse brincar de viver numa maneira muito sincera e responsável, e que pensemos na continuidade dessa nossa caravana, essa marcha que se iniciou num ponto do caminho, tem a sua continuidade hoje num caminho muito especial, mas prescinde também dos nossos pés a continuar trilhando esses caminhos de evangelização, para que aqui 70 vezes 70 anos, talvez, quando estivermos de retorno, possamos auxiliar outros corações a se iluminarem com as palavras do Evangelho. E é como diz a música. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem, vamos juntos. Muito bem. Viu que a evangelização faz com a gente, né? Fez até a Thaís cantar. Para tu ver, né? Muito bem. Então, meus queridos, nós estamos nos preparando agora para um momento muito especial. Não vão embora. Ainda temos emoções finais para vir por aí, para completar o eletrocardiograma do dia. Então, nós vamos nos preparar para esse momento, pedindo, vamos fazer uma perguntinha só para cada um dos que estão aqui no palco, muito rápido, não é? Porque a gente tem crianças. Isso, esperando, segredo nosso, assim, esperando por aí. E eu quero dirigir uma pergunta bem boa para ser respondida em não mais do que 1 minuto por cada um, já aproveitando para que respondam e façam também as suas considerações finais, as suas despedidas ao nosso querido público. Pode ser? Então tá bom. Cirne, querido, vamos começar contigo. Às vezes parece, meu amigo, que um coordenador de juventude, evangelizador de juventude é uma figura rara, porque muitas vezes nós precisamos de mais ceareiros com esse perfil para trabalhar com jovens no nosso movimento espírita. O que você diria àqueles que têm essa predisposição? Em que deve investir alguém para se tornar um bom evangelizador de juventude? O que é fundamental? Olha, Gabriel, o que a gente tem observado nesse contexto geral do Brasil, do que a gente tem vivido, é formação. Principalmente formação, estudo, dedicação, aperfeiçoamento constante das metodologias empregadas no trabalho com a juventude, com a infância também,
Nós sabemos que as gerações que estão chegando às casas espíritas têm exigido muito de cada um de nós. Evangelizar, como nos diz Guion Ribeiro, nós não podemos nos deixar levar pelo caminho do improviso. Porque se nós improvisarmos, nós desqualificamos a nossa tarefa. Então, nesse contexto em que a gente está vivendo, e para que a gente não vá para casa frustrado, dizendo assim, eu não dei conta de fazer o meu trabalho, ou terceirizando a responsabilidade que é nossa para a espiritualidade, dizendo assim, na hora tudo vai fluir. Né? Isso é muito comum daquele evangelizador que passa o sufoco. Não. Aqui, Miriam está lembrando que aqui não tem isso não. Graças a Deus. Então a gente já está num outro nível, né? Abre o evangelho. Então abre o evangelho e aguarda a inspiração. Então não vamos improvisar. Nós acreditamos que o compromisso que nós temos hoje com a evangelização é de extrema importância. E eu confesso a vocês o seguinte, para finalizar então a nossa fala. Formação, investimento e principalmente a consciência de que esta encarnação que nós vivemos agora talvez seja a mais importante oportunidade que nós já tivemos. Sermos evangelizador é uma honra. Nós não temos a noção do investimento que foi feito em nós para que nós pudéssemos atender a esses irmãos nossos à feição de crianças e jovens. Parafraseando o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, nós arriscaríamos dizer, nós nascemos Saulo e temos a oportunidade de sair Paulo, porque a evangelização nos proporciona a oportunidade de nos evangelizarmos primeiramente. Então, compromisso com a tarefa, estudo constante, vontade de se aperfeiçoar, seriam os ingredientes necessários para que nós nos tornemos evangelizadores melhores, não para competir um com o outro, mas para dar a qualidade que o trabalho de fato necessita. Muito obrigado, querido. Palmas para o nosso amigo Ciro. Miriam, uma das nossas obras prediletas foi citada hoje muitas vezes aqui. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E especificamente no capítulo que trata da nossa casa, a Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, nós vamos encontrar a afirmativa textual de que a sua organização federativa, é o programa ideal da doutrina no Brasil. De que forma nós podemos, e o bom da pergunta é que ela é para ser respondida em poucas palavras, de que forma nós podemos honrar essa organização federativa, prestigiando as qualificações federativas? Que diferença faz para o evangelizador estar conectado à estrutura federativa ou agir por conta própria? Querido Gabriel, queridos amigos, participar de uma estrutura federativa como esse programa ideal de Ismael para o Brasil é honra, é alegria, é gratidão. Nós sabemos que nada ocorre por acaso e o nosso compromisso é com a causa. E a causa, para se fortalecer, precisa da sua organização para que possamos agir como feixe de varas. E para que possamos nos unir, o nosso movimento espírita nos acolhe e se expande também em qualidade e quantidade. Nós temos percebido uma ampliação dos trabalhos todos nas nossas instituições espíritas. Nós temos percebido um maior fluxo de pessoas clamando por consolo, orientação, esclarecimento, acolhimento.
nas diferentes searas, nas diferentes áreas, mas nos pedindo organização, nos pedindo o olhar sensível no acolhimento, na recepção, e para que todas as áreas atuem de forma integrada. Nós temos um compromisso com o nosso movimento espírita, por amá-lo profundamente, por nos dar a oportunidade de trabalho. Nós podemos e devemos nos sentir pertencentes a esse todo, chamado unificação. E todos nós participamos da unificação. Todos nós somos agentes de unificação, aonde estivermos. E por vezes podemos pensar, mas eu sou só, entre aspas, um evangelizador na minha casa espírita. Mas é sendo o evangelizador na sua casa espírita que você está fortalecendo a ação espírita de estudo, prática e difusão na sua cidade. E muitas vezes não olhamos para o centro do lado que está precisando de ajuda e somos também responsáveis por ele. Porque quando exercitamos o sentimento de unificação, nós percebemos que somos pertencentes a um todo muito maior. E precisamos andar de mãos dadas. Não adianta eu estar muito bem no meu centro espírita, se o centro do lado está precisando de ajuda, como se fôssemos ou trabalhássemos para chefes diferentes. Trabalhamos para o mesmo governador, para Cristo. Trabalhamos com o compromisso de nos unirmos. Trabalhamos na mesma família espírita. Então, sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. E se um centro espírita do lado precisa de auxílio, podemos ajudar. Se a cidade do lado está precisando de ajuda, dentro da organização federativa do Estado, eu posso ajudar. Se entre os estados do Brasil sentirmos que o estado da nossa região sul, mais acima, está precisando de ajuda, enquanto Comissão Regional Sul, nós podemos e devemos nos ajudar para crescermos juntos. Se entre as regiões do nosso país, considerando a região Nordeste, a região Centro, a região Norte federativa, do Conselho Federativo Nacional, precisam de ajuda, nós estendemos as mãos e vamos crescer juntos. Se o nosso país estiver muito bem, mas o do lado estiver precisando de ajuda, é hora da gente estender as mãos para o Uruguai, para o Paraguai, para quem precisar. Assim como também recebemos muito auxílio de todos. Isso é o olhar de unificação, isso é o olhar de união, isso é o olhar de família. E todos nós somos a Ferges, todos nós somos a FEB, todos nós somos unificação. E querido Gabriel, se você me permitir, tem uma pequena mensagem do nosso Guion Ribeiro que fala especificamente sobre a evangelização na unificação, que eu havia pensado em trazer. Retirei. E depois ouvi, guarda para o momento. Talvez seja esse o momento, se você me permitir, é um trechinho final da nossa mensagem de Guion, que está logo ali. Enquanto a nossa Thaís responde, eu preparo. Pode ser? Ótimo. Enquanto a Thaís responde, você prepara. E aí a gente tem uma pergunta guardada para a Thaís, não antes sem aplaudirmos a nossa querida Miriam, né? A Miriam Lúcia Herrera Mazotti Duz. Agora o nome inteiro, não é? Isto. Thaís, querida, é importante nós pensarmos nos desafios atuais das nossas crianças e jovens, para que nós possamos alcançá-los através da prática evangelizadora, da ação evangelizadora. E nós temos aqui um conjunto de evangelizadores de infância, de juventude. Tu, além da experiência de algumas décadas de evangelização, também tem uma atuação profissional no sistema de ensino que te permite compreender de uma forma muito presente o desafio das nossas crianças e jovens. Qual que tu situas como sendo o principal ou os principais desafios da infância e da juventude hoje? O que essas almas nos pedem? Amor. Desde do início dos tempos, a carência do afeto ainda é a chaga da humanidade. Se a gente tem no Evangelho, né, que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, a gente tem em contraponto o amor, que é a cura para tudo isso. E talvez esses sejam apenas sentimentos do amor que adoeceu. Porque se o germe da divindade
reside dentro de cada um de nós. É porque o que tem ali dentro é bom. É na criança, é no jovem, é bom. A gente tem que encontrar a maneira de despertar esse bom que algumas vezes, por circunstâncias das experiências, tenha adoecido ou ainda não tenha despertado para brotar e florescer. Então, há uma carência, sim, de amor e de quem se dispõe a amar verdadeiramente. Muito obrigado, Thaís. Queridos, eu vou fazer uma proposta para os nossos convidados aqui e também para o nosso pessoal. Está tudo pronto aí atrás do palco? É. Miriam, essa mensagem muito provavelmente seja a nossa prece de encerramento que nos faltava. Então, vamos segurá-la um pouquinho e assistirmos juntos agora um vídeo com os melhores momentos do nosso encontro e também nos aproximarmos um pouco daqueles que são a razão de todo o nosso trabalho. Então, quero convidá-los a descermos e depois a gente volta para fazer a prece juntos, tá bom?